Mateus, capítulo 6, verso 9, nós vamos falar. O nosso tema hoje é a igreja e o reino de Deus. E usando como texto base disso que nós vamos falar, eu quero ler com vocês a oração do Pai Nosso. Mas antes de ler essa oração com vocês, eu quero orar com vocês para que o Espírito Santo de Deus, aquele que está em nosso meio, operando desde o período do louvor, possa se manifestar, possa falar ao seu coração e algo novo aconteça na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós queremos nessa noite pedir que o Senhor fale conosco. Que a tua palavra nessa noite, que a palavra que exorta, que cura, que transforma, que liberta, possa ser lançada em terreno fértil, em terra fértil nessa noite. Que nós possamos ouvir a tua voz. Que a tua palavra seja proclamada com a autoridade do nome de Jesus Cristo. Que nós possamos nessa noite ouvir a tua direção para nós como igreja. Que nós possamos nessa noite, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso nós consagramos diante de Ti a Tua palavra, este momento, para que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9, começa dizendo o seguinte: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso, embora muitos de nós tenham ela impregnada, decorada, como uma oração de repetição, como uma oração que foi ensinada a você na sua infância, como uma oração que faz parte da sua criação, da sua cultura. A oração do Pai Nosso, ela quer dizer muito mais do que somente essas palavras que nós lemos. Jesus, ao nos ensinar a oração do Pai Nosso, Ele estava nos ensinando algo muito poderoso. E a oração do Pai Nosso, eu ouso dizer que é a oração que nós precisamos ter mais ousadia. Misericórdia. A oração que nós precisamos ter mais ousadia em fazê-la. Porque é uma oração, meus irmãos, que tem um contexto poderoso incluso nela. Tem algo que está por trás dessas palavras que nós muitas vezes não compreendemos porque fazemos ela de maneira mecânica. Fazemos ela de maneira que você aprendeu na sua infância, aprendeu quando você frequentava outra religião, aprendeu quando você tinha na sua educação, que seu pai e sua mãe obrigavam você a antes de dormir, rezar o Pai Nosso. Tem que rezar o Pai Nosso antes de dormir, porque senão você não vai ter bons sonhos. A oração do Pai Nosso, ela tem muita coisa por trás dela, mas eu quero me deter com vocês nessa noite, no aspecto da oração do Pai Nosso, no que diz respeito ao reino de Deus. Mas a oração do Pai Nosso, por exemplo, no verso 9, no versículo 9 fala assim: Pai Nosso que estás aonde? Santificado seja o teu nome. Presta atenção. A ousadia do Pai Nosso com Jesus começa no aspecto que um judeu não chamava Deus de Pai. Um judeu não se aproximava diante de Deus, referindo-se a Deus como Pai.
Existiam outros nomes, Yahvé, nomes que eles não pronunciavam, mas Jesus nos dá a liberdade e nos mostra o aspecto que eu e você podemos chamar Deus de Pai. E o apóstolo Paulo fala mais para frente do Abba Pai, que quer dizer o quê? Paizinho querido. Num pai íntimo. E continuando aqui no verso 11. O que fala o verso 11? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Dá-me hoje, Senhor, a minha provisão de hoje. Senhor, eu não estou preocupado com a provisão de amanhã. Eu não estou preocupado com a provisão da semana que vem. Eu não estou preocupado com o pão que eu vou comer durante essa semana. Dá-me hoje a provisão de hoje, o pão de hoje. O amanhã pertence ao Senhor. É você declarar que você não tem preocupação. A tua preocupação está nas mãos do Senhor, porque é Ele quem provém o seu pão de hoje. E quando você faz essa declaração, você está dizendo que o reino de Deus é um reino de provisão. Porque o rei cuida daqueles que estão debaixo deste reino. No verso 12, diz, perdoa o quê? As nossas dívidas. Assim como perdoamos a quem? Sabe o que está falando? Presta atenção no que está falando. Deus me trata como eu trato quem me ofendeu. Muitas vezes nós somos impiedosos, não perdoamos, fazemos pezinho duro, questionamos. Não vou perdoar porque me ofendeu. Orgulho enche o coração do homem. Mas quando você faz uma declaração dessa aqui, que Jesus nos ensinou, você fala o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você fala, Senhor, trata eu como eu estou tratando o meu próximo. Se Deus te tratar como você trata o seu próximo, o que vai ser de você? Fica a pergunta para você pensar. No verso 13, Jesus fala, e não nos deixe cair em quê? Em tentação, ok? Aí ele fala, aí põe uma vírgula e fala, mas livra-nos de quem? Que sabe o que ele está falando? Senhor, me livra de mim mesmo. Senhor, me livra de mim mesmo. Me livra do mal que há em mim. Senhor, Tu és o Senhor que me sondas, que me conheces. Tu és o Deus que conhece meu interior. Tu és o Deus que conhece meus pensamentos. Tu sabes o que está dentro de mim. Me livra de mim mesmo. Essa é a oração do Pai Nosso. Mas no verso 10, nós lemos, diz o seguinte: venha o teu reino. Seja feito o quê? Assim na terra como ela é feita nos céus. Jesus Cristo veio anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus está aonde o rei está. O reino de Deus está aonde o rei está presente. Aonde Deus está presente. E falando um pouco sobre o reino de Deus. Preste atenção. O reino de Deus, nós podemos observar a manifestação dele lá atrás no Éden. Lá atrás, no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, nos relata que Deus e Adão dialogavam, conversavam na virada do dia. A palavra fala que Adão e Deus conversavam. Ou seja, nós observamos um cenário
em que o céu e a terra operavam juntos, aonde havia uma sobreposição de céu e terra, aonde Deus, o soberano, nós sabemos que céu, quando falamos de céu, não é o céu, não é o céu da nuvem, é uma outra esfera. E nós observamos que lá em Gênesis 2, Deus conversava com Adão. Nós observamos que eram as duas dimensões que existiam no meio lugar, estavam ligadas, entrelaçadas, sobrepostas uma na outra. Aonde Deus tinha liberdade de vir falar com Adão, numa terra onde ela não era comprometida e nem corrompida pelo pecado. E Deus falava com Adão. Mas observamos que mais para frente acontece algo, aonde Deus rompe aquele relacionamento que ele tinha com o homem, porque o pecado começou a fazer parte do quê? Daquele contexto do homem. E nós observamos que o céu e a terra não estavam mais sobrepostos e nem ligados, e Deus não se relaciona mais com o homem naquele momento. E nós observamos mais para frente que o que acontece fora da dimensão do reino de Deus, lá em Gênesis capítulo 4, verso 8, você pode anotar aí, lá em Gênesis capítulo 4, verso 8, olha o que acontece fora da dimensão do reino de Deus. Um irmão mata o outro. Qual é o nome desses irmãos? Caim e Abel. Quem matou quem? Caim matou Abel. São situações que acontecem fora da dimensão do reino de Deus. Mais para frente, em Gênesis capítulo 6, versos 5 a 8, nós observamos Noé, aonde uma geração que estava corrompida, uma geração que estava entregue aos seus desejos. O que Deus faz com ela? Por que acontece aquilo? Porque era uma geração que não estava mais vivendo na dimensão do reino de Deus. Mais para frente um pouquinho, Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9, nós observamos Babel, aonde o que estava acontecendo naquele contexto, o que acontecia ali, acontece fora da dimensão do reino de Deus. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão nós não conseguimos acabar hoje. E Gênesis 18, 20, a tradicional Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, 20, existe um relato do que acontecia em Sodoma e Gomorra. São coisas que acontecem fora do âmbito, fora da dimensão do reino de Deus. Mas algo interessante nós podemos observar no Velho Testamento a partir de Êxodo. A partir de Êxodo a gente consegue observar algumas coisas. Deus tentando juntamente do homem restabelecer aquele contato, restabelecer aquela fusão. E nós observamos que o povo, quando estava no deserto, Deus cria o quê? O homem cria o quê? Sob a direção de Deus, o tabernáculo móvel. Aonde naquele tabernáculo móvel, o homem poderia ter mais uma vez o vislumbre e a experiência de estar diante de Deus, na presença de Deus. Mais para frente nós observamos Salomão construindo um templo. Conhece o templo de Salomão? Não da Celso Garcia, mas da Bíblia. O templo de Salomão, aonde naquele local havia o Santo dos Santos, e uma vez por ano o sumo sacerdote fazia o quê? Ia até o Santo do Santo entregar uma oferta. Que era oferta pelo quê? Pelo pecado do povo. E como que aquele sacerdote ia para aquele lugar? Ele amarrava na sua perna o quê? Uma tornozeleira bonita de ouro? Uma corda com o que mais? Um sino. Por quê? Porque se ele tivesse pecado, ele seria, ele seria fulminado, consumido ali dentro. Deus, mas o que eu quero falar não é do sumo sacerdote ser fulminado. O que eu quero ver com vocês é Deus, mais uma vez, se relacionando, fazendo a sobreposição do céu com a terra, tentando se relacionar com o homem de uma maneira diferente. E quando o sacerdote, isso é muito importante nós termos em mente isso, quando o sacerdote,
ia fazer aquela entrega. Existia uma maneira como ele podia fazer aquilo, que poderia ser feita através da morte de um cordeiro, ok? E dessa maneira, o relacionamento do homem era como no princípio antes do pecado. Nós observamos o que? Deus tentando restabelecer. João capítulo 1, verso 14. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João capítulo 1, verso 14. Deixa marcado aí Mateus. Evangelho de João capítulo 1, verso 14. Diz assim: aquele, na minha versão NVI diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Algumas versões diz e habitou, outras versões tabernaculou. O que mais tem por aí? Tem mais alguma versão diferente disso? A real tradução desse viveu, deste habitou, significa tabernaculou. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, se fez tabernáculo entre os homens, aonde ele era o cordeiro que seria entregue naquele lugar. É Deus tentando restabelecer o reino dele na minha vida, na sua vida. Por isso nós observamos na Bíblia, pessoas eram curadas onde Jesus estava, demônios eram expulsos aonde Jesus estava. Nós observamos na Bíblia, lá em Gênesis, que Adão, o que Adão tinha? Ele tinha o que? Autoridade. O que Adão tinha? Ele tinha domínio sobre a natureza. Deus delegou isso para Adão. E a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão. E nós observamos através da palavra o que? Jesus tendo domínio sobre a natureza. Nós observamos ele na pesca milagrosa. Nós observamos Jesus dando ordem ao tempo. Já viram isso? Dando ordem ao tempo. Observamos Jesus andando sobre onde? Sobre as águas. E este Jesus também veio como cordeiro, o cordeiro de Deus, para morrer por mim e por você, para que a nossa vida fosse restaurada diante do Senhor e eles pudessem nos olhar de maneira diferente. Mas o reino de Deus, hoje, é algo presente, é algo vivo em mim e em você. Como? Através da igreja. A igreja é a expressão do reino de Deus. A igreja de Jesus Cristo, onde estão reunidos 2 ou 3 no nome dele, presta atenção, é a sobreposição do céu sobre a terra, aonde o céu se relaciona com a terra, aonde o Filho de Deus se relaciona com o homem, aonde o Espírito Santo pode se manifestar entre nós e realizar muita coisa, realizar milagres. Quando estamos juntos, milagres acontecem. Aonde a igreja está reunida, milagres acontecem. Quando a igreja ora, milagres acontecem. Ouve isso. Ouve isso, irmãos. Quer ver? Ouve isso. Deixa eu tomar um golinho de água, peraí. Testemunho do Assir. Ele está aí? Está trabalhando em algum lugar, mas está. Está aí, cadê? Está ali, tá. Olha o testemunho do Assir. Boa noite, graça e paz. Estão dormindo, irmãos? Boa noite, graça e paz. Que bom que vocês acordaram, que vocês estão aqui. Para quem não me conhece, quem não conhece o Barrabás, quer dizer, o Assir. Olha lá o Assir. Sou o Assir, membro dessa comunidade há 24 anos, pela fé. Essa comunidade tem 17. Ele é membro da comunidade da graça há 24 anos, da sede, né? Pela fé, 24 anos. E neste mês de abril, passei por uma situação um tanto quanto difícil. No dia 6 de abril, houve a necessidade do meu irmão, mais conhecido como Pastor Ramiro, me socorrer e me levar ao hospital, pois estava com fortes dores de cabeça e a pressão alterada.
No domingo à noite, as dores voltaram e fiz mais 3 visitas ao hospital, sendo que somente na última, dia 14 à noite, o médico fechou o diagnóstico: pneumonia mais sinusite. Nesse dia foram 3 horas de tentativa de conseguir acesso para o soro com medicamentos. Misericórdia, irmãos. Foram mais de 15 picadas. Eu acho que vou desmaiar aqui, hein? Não vou falar sobre isso agora não, tá? Foram mais de 15 picadas nessas tentativas. No dia 16, quando voltei a me alimentar, neste período não consegui andar sozinho, ou mesmo ficar de pé ou sentado, extremamente desidratado. Amada igreja, presta atenção na manifestação do reino de Deus. O que fez diferença na minha vida durante este deserto foi o cuidado da minha família, Selma, Samir e Silas, que cuidaram de mim 24 horas, além da família da comunidade da Graça Itaquera, que oraram e intercederam pela minha vida. No dia 14, no domingo, o meu amigo e pastor Edivaldo levantou um clamor a Deus em favor da minha vida, e creio que esse foi o que fez a diferença na minha vida: o amor e a compaixão da igreja. Creio com toda a convicção que se estou aqui hoje testemunhando, é porque fui alcançado pela misericórdia do Senhor, que inclinou seus ouvidos ao clamor da igreja. Que inclinou os seus ouvidos, não é o clamor do Edivaldo. Cadê o Edivaldo? Eu vi ele por aqui. Foi arrebatado? Não? Está por aí. Não foi o clamor do irmãozinho XYZ. Foi o clamor da igreja. Agradeço ao Senhor Jesus pela cura e livramento, e ao meu irmão e pastor Miro, pastores Edivaldo e Leandro, ao diaconato, a Paula, meu Gessém, e a toda a igreja. Ele colocou aqui Tiago 5,15, que diz: e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Assir. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Isso é a manifestação da igreja, é a manifestação do reino de Deus. O reino de Deus se manifesta através da igreja. Ouso dizer que o reino de Deus, se não for pela igreja, não tem como se manifesta de nenhuma outra maneira. Porque a igreja é a expressão da glória de Deus. Quando estamos reunidos, há poder e autoridade no nome de Jesus Cristo. Por que tanta cura está acontecendo no nosso meio? Tanta cura milagrosa. Por quê, irmãos? Porque a igreja está ungida. A igreja está ungida. Não, irmãos. Sabe o que está acontecendo? O reino de Deus está se manifestando através da sua vida. O reino de Deus está se manifestando através da igreja dele. Ah, mas me sinto tão bem quando eu estou aqui com vocês. Sabe por que você se sente bem? Porque o reino de Deus está se manifestando quando estamos reunidos aqui. O reino de Deus está se manifestando agora. Neste exato momento, existe uma sobreposição entre o céu e a terra. Os dois estão aqui neste lugar. O Espírito Santo está se movendo em nosso meio. E o reino de Deus está sendo expresso aqui agora. O que Adão sentia lá é o que você está sentindo aqui. Ouso dizer isso. O que o sumo sacerdote sentia lá na presença de Deus é o que você está sentindo aqui agora, porque o reino de Deus está se manifestando em nosso meio. Sabe, meu irmão, não existe ungidão. Existe sim a autoridade do nome de Jesus que foi dada à igreja.
Aonde o reino de Deus se manifesta, existe autoridade. E onde existe autoridade, a ansiedade não tem poder. Você tem autoridade sobre a ansiedade. Você tem autoridade sobre a depressão. Você tem autoridade sobre a opressão. Você tem autoridade sobre as enfermidades. Você tem autoridade no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E sobre o que é a manifestação da igreja? A manifestação do reino de Deus. O que é esse manifestar? Presta atenção. Quando o reino de Deus se manifesta, aonde a igreja está inserida, sabe o que acontece? A pobreza vai embora. Os viciados são transformados, curados e libertos no nome de Jesus. A prostituição acaba. Os lares param de ser destruídos. Aquele lance de feminicídio acaba. A traição some do mapa. Os suicídios diminuem, porque o reino de Deus está sendo manifesto através da igreja dele. E essa manifestação, meu irmão, não depende de mim. Não depende do seu supervisor, não depende do seu líder de célula. Essa manifestação depende de você, depende de mim pessoalmente e depende de você. A manifestação do reino de Deus. Presta atenção. Quando falamos do reino de Deus, nós falamos do reino de Deus hoje e falamos do reino de Deus no futuro. E muitas vezes nós confundimos o tic-tac, brigam aí. Se o reino de Deus é no futuro, o que eu estou falando de hoje? Se o reino de Deus é no futuro, por que eu estou falando de hoje? Presta atenção. Vai existir o tempo em que o reino de Deus será 100% manifesto. E sabe quando vai ser esse dia? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Você quer que esse dia chegue logo, irmãos? Eu também quero. Mas isso depende de mim e de você. Mateus 24, verso 3, perdão. Nós vamos ler até o verso 14. Mateus 24, 3. Mateus 24, verso 3. Diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas... Eu fico imaginando aqui, irmãos, quando eu leio os negócios, eu fico imaginando os discípulos chamando Jesus no particular, né? Que privilégio, né? Jesus, chega aí. Não sei se ele falava chega aí, né? Mas falava, vem aqui. Como é que falava chega aí antigamente? Em hebraico, alguém sabe? Não, então fica aí, chega aí, tá? Jesus, chega aí, vem cá, vamos conversar. Fala um negócio para mim aqui. Eu estou curioso com o negócio. Coçava a cabeça, imagina, né? Fala aí, eu precisava saber de uma coisa. Ele fala, olha só o que ele fala. Eu me perdi, pronto, deixa eu me achar aqui, 3. É que eu fico tão, né, assim... Aí 3, obrigado, irmãos. Aí o cara fala assim, vem cá, vamos trocar uma ideia aqui, vamos tomar um cafezinho aqui, né? Vamos... Ei você, vamos ter uma DM aqui. Me fala, quando vão acontecer aquelas coisas lá que falam sobre o fim dos tempos? Aí Jesus olha para o cara dele e fala assim, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. E fala assim para ele. E aí ele pergunta, qual vai ser o sinal da sua vinda ainda? Eu quero saber, Jesus. Jesus fala assim, cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Nós ouvimos falar disso hoje? De guerras e rumores de guerra? Todo dia existe rumor de guerra. Guerra civil acontecendo em muitos países por aí afora. E Jesus fala, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Mas ele fala assim, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Aí ele fala, mas ainda não é o fim.
Aí ele fala: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso, olha só, ele fala assim, será o início das dores. Ele diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão, e enganarão a quantos? A muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Presta atenção no verso 14. Olha o que diz o verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Aí Jesus fala assim: e então virá o fim. Vai ter guerra, vai ter doença, vai ter terremoto, vai ter traição, vai ter apostasia, vai ter nação contra nação, vai ter tudo. Pai matando filho, filho matando pai, pai matando mãe, mãe matando tudo. Vai ter tudo isso. Mas ainda não é o fim. Detalhe: vocês vão ser odiados, vocês serão caçados, vivos ou mortos, vocês serão perseguidos. Mas não é o fim, tá? Fica frio, não é o fim. O fim só vai ser quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo. Presta atenção, irmãos. Nós vivemos o reino de Deus. Porém, para que haja manifestação 100% do reino de Deus, é necessário que eu e você nos projetemos como discípulos de Jesus que estão levando a palavra a todos aqueles que não a conhecem. O mundo pode ser mudado. Vocês concordam comigo que o mundo pode ser mudado? O mundo pode ser mudado. Mas ele começa no local onde você está plantado. Ele começa na sua casa. Ele começa na sua rua, ele começa no seu bairro, ele começa no seu GC, na sua célula. Meu sonho. Não, meu sonho. Eu sonho com isso. O que é seu sonho, filho? É ir pregar o evangelho na Coreia do Norte. Você sonha mesmo? Se você não prega o evangelho nem na sua rua, para os seus amigos da faculdade, para os seus amigos do trabalho, o que você quer fazer na Coreia do Norte? Vai tirar férias no Caribe, que é melhor. Vai ver o Mickey. Vai dar um rolê na Europa. Tira férias e volta e prega o evangelho. Irmãos, como eu posso sonhar em pregar o evangelho lá do outro lado do mundo se eu não prego o evangelho na minha casa, se eu não prego o evangelho para os meus amigos, se eu não prego o evangelho na minha rua, eu não prego o evangelho na minha cela? Eu sou apático com relação às realidades que estão ao meu redor. O mundo pode ser mudado, mas se não começar por onde estamos, que Deus nos plantou, nós estamos delirando. A Bíblia nos mostra homens e mulheres que se entregaram em prol do reino. O Velho Testamento todo, os profetas, nós observamos homens e mulheres que se entregaram em prol do reino de Deus. Nós observamos Jesus, observamos os apóstolos, que entregaram suas vidas em prol da implantação do reino de Deus. O que acontece em Atos dos Apóstolos, a igreja crescendo, avançando, o reino, o evangelho sendo pregado. Aqueles homens sendo martirizados, morrendo de maneira bruta, decapitados, crucificados de ponta cabeça. O único que morreu de velhice, quem foi? João. O restante todos foram martirizados. Hoje é eu e você. Então nós vamos ter que morrer decapitado? Não estou falando isso. Hoje é eu e você. Chegou a nossa vez. O que nós temos feito, o que eu e você temos feito de prático, para que o reino de Deus venha sobre esta terra. Nós temos visto um cenário onde as pessoas se preocupam com o seu reino, com aquilo que elas têm, com aquilo que elas possuem, com aquilo que elas podem ganhar, que elas podem ter, que elas podem conquistar. Mas eu quero te falar uma coisa: preocupe-se com o reino de Deus,
que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 33. Busque, pois, em primeiro lugar o quê? E a sua? E? Essa é a promessa de Deus para aqueles que buscam o reino de Deus. As demais coisas lhes são acrescentadas. O reino de Deus é um lugar de renúncia. O reino de Deus é um lugar de renúncia. Lugar de renúncia, renunciar à sua vida, renunciar às suas vontades. Pergunta, por que você veio para este culto hoje? Chovendo. Muita gente não veio por causa da chuva, porque foi uma chuva forte. Mas por que você veio? Por que você está aqui hoje? Por que você entrega o seu dízimo? Por que você entrega a sua fé? Por que você faz isso? Por que você ajudou na pintura? Por que você faz o que faz no reino de Deus? Por que você divide com o seu irmão? Por quê? Porque o teu coração não está naquilo que você tem, mas está no reino de Deus. Meus irmãos, quando você cuida das coisas do Senhor, Deus cuida de você. Irmãos, aonde está o teu coração? Aonde está o seu coração? Por que você faz o que faz? O apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 fala que Deus ama a quem dá com alegria, mas eu não quero me referir ao dar, eu quero me referir ao com alegria. Aquilo que fazemos e investimos na nossa vida no reino tem que ser com alegria. Como você faz o que faz pelo reino de Deus, como você investe a sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite apático, parado, travado, que sabe aquela coisa, sabe que Deus está falando com você, você precisa se envolver, você precisa fazer algo novo. Fala assim, Deus está falando comigo, Deus está me massacrando, eu sei que eu tenho, mas eu não sei se eu vou. Eu quero te falar algo. Chegou o tempo do reino de Deus se manifestar através da sua vida em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar.